Pressão aumenta muito e troca de técnico é o assunto mais falado entre torcedores do Vasco na manhã dessa sexta-feira. E cobrança interna para que diretoria tome uma decisão imediata cresce cada vez mais e presidente Pedrinho provavelmente deve tomar uma atitude no decorrer das próximas horas. Vamos trazer todos os detalhes dessa derrota de ontem, o impacto que isso teve dentro do Vasco nesse momento e também vamos falar muito sobre os assuntos referentes a mercado da bola, porque ainda hoje o Vasco pode fechar algumas contratações, mas por outro lado tivemos a informação que o Palmeiras está tentando tirar o lateral direito Paulo Henrique do Vasco ainda nesse começo de temporada. Então peço para você acompanhar o vídeo até o final com toda a atenção para não perder nenhum detalhe. Então já bora começar o vídeo falando sobre pressão interna. Depois da derrota de ontem para o Mirassol, que eu vou falar para vocês, uma derrota por 2-1 não é o pior dos cenários. O pior é como a derrota acontece. O pior são os números apresentados pelo Fernando Diniz no comando do Vasco desde que ele assumiu o comando da equipe vascaína, cara. E ontem, para piorar, o mal-estar criado pelo treinador ainda no primeiro tempo, naquela parada técnica com 25 minutos, na qual ele perde completamente a estribeira. O Fernando Diniz dá um chilique que parecia uma criança de 10 anos de idade quando alguma coisa não acontece da forma que ela queria. Perdeu ali o controle, desequilibrado, xingando o jogador, gritando, não deu uma instrução sequer para os atletas mudarem o perfil dentro de campo. E aquilo ali, obviamente, criou um mal-estar entre os jogadores, entre a comissão técnica, entre os torcedores, entre a mídia que estava acompanhando, e isso, óbvio que tem um impacto dentro do vestiário. E para piorar, o Fernando Diniz, que eu tenho maior respeito como ser humano, eu tenho maior respeito como pai de família, mas para piorar a situação, quando acaba o jogo, o Fernando Diniz ele tem a cara de pau de, na coletiva de imprensa, após a partida, quando ele é perguntado, ele tem a cara de pau de falar que o Vasco jogou bem, que o Vasco merecia vencer, que o Vasco fez uma boa partida e que por erros individuais que você, Fernando Diniz, obriga os jogadores a fazerem, sair daquela forma, com a bola todas as vezes arriscadas, a culpa é sua, Fernando Diniz. Ah, mas o Piton errou. Eu sei, o Piton errou e tá errado mesmo, porque um jogador profissional não pode ter um erro infantil daquele, mas quem obriga os atletas a fazer aquilo é o treinador Fernando Diniz, por onde passou, em todos os clubes que ele comandou. Todo mundo reclama disso. É um cara teimoso, é um cara que não consegue mudar o perfil e a formação tática dos seus times. E aí, tá aí o resultado. Desde que ele assumiu o Vasco, números horrorosos. Os últimos 9 jogos, cara, os últimos 9 jogos que ele comandou o Vasco no Campeonato Brasileiro, contando os jogos do ano passado e esse ano, dá um chute. Eu vou dar 10 segundos para você colocar aqui nos comentários quantas vitórias o Vasco teve nos últimos 9 jogos que o Fernando Diniz comandou o Vasco. Sabe quantas vitórias? Foi uma vitória em 9 jogos e 8 derrotas. Irmão, quem defende isso? Quem defende esse tipo de coisa? Ou o cara não é vascaíno, ou o cara é masoquista, o cara gosta de sofrer, não é possível. Nos últimos 17 jogos que ele comandou o Vasco, incluindo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, foram 3 vitórias em 17 jogos, sendo que dessas 3 vitórias, 2 foram agora no Campeonato Carioca, contra o Boa Vista e no último jogo contra o Nova Iguaçu. Irmão, não está normal, não é possível que vascaíno ainda está defendendo esse tipo de coisa. Se o Fernando Diniz está ajudando nas contratações, se ele é um cara bem visto nos bastidores no mundo do futebol, que ele trabalhe com o Admar Lopes ali na função de diretor de futebol, porque como treinador não está entregando. Então realmente números horrorosos, a pressão da torcida está muito grande. Você vai no Instagram, o torcedor está pedindo a saída do treinador. Você vai no Twitter, ou agora que é o X, torcedor está pedindo a troca de treinador. Você vem aqui no YouTube, a torcida está pedindo a troca de treinador. Você vai no Facebook, está todo mundo pedindo a troca de treinador. Não é possível que o torcedor seja burro e quem está lá dentro seja inteligente. Não é possível que o torcedor esteja vendo tudo isso e quem está lá dentro não esteja vendo. É aquele famoso ditado, irmão. É aquele famoso ditado. Não adianta a abelha tentar convencer a mosca que o mel é melhor que a bosta.
Não adianta, irmão, não adianta. Óbvio que o mel é melhor que a bosta, mas na cabeça da mosca, a bosta é melhor, tá entendendo? E parece que quem tá dentro do Vasco não tá conseguindo perceber isso, não tá conseguindo entender que esses números não têm justificativa. Esses números que o Vasco tá entregando, não tem como você explicar isso, porque matemática, irmão, é exata. Se você não fizer ponto, você vai ficar em último. Se você não pontuar, você vai ser rebaixado. E, cara, e o pior de tudo, cara, é que a gente tá no começo de Campeonato Brasileiro. Dá tempo de reverter esse cenário. A gente está começando a temporada, é apenas o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo. A gente vai esperar até a 15ª rodada, a gente vai esperar até a 20ª rodada. A gente não tá vendo tudo que o Fernando Diniz já fez no Cruzeiro, no São Paulo, na Seleção Brasileira, no Fluminense. Por onde passou teve problema. Se o Fernando Diniz, por onde passa, tem o problema não é o clube, o problema é o treinador, o problema talvez não sejam os jogadores, por mais que o elenco do Vasco não seja incrível, é um elenco para estar entre os 10 primeiros colocados, é um elenco que poderia ontem ter saído de campo com pelo menos um empate, não fosse a insistência do Fernando Diniz em erros bobos de saída de bola, tá entendendo? Então o torcedor tá certo em cobrar, o torcedor tá certo em pressionar e temos opções no mercado. Tem aí o Renato Gaúcho, que divide opiniões, uns gostam, outros não gostam. Eu acho que o Renato Gaúcho é um bom treinador, porque entrega pontos, é um cara que entrega títulos, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, já chegou aí como vice-campeão brasileiro, é um cara que entrega vitórias, é um cara que fala a linguagem do jogador, tá entendendo? Mas tem outras opções, não quer o Renato Gaúcho? Beleza, tem outras opções no mercado. O Admar Lopes é um cara que tem muita facilidade em convencer jogador, em convencer pessoas a vir trabalhar no Vasco. Por que não pode ir atrás de um treinador de alto nível lá da Europa, de Portugal, da Espanha? Por que o Admar Lopes não pode fazer esse trabalho que ele vem fazendo para contratar jogadores? Porque infelizmente, irmão, eu vou falar para vocês aqui, errar pode ser uma coisa ruim, mas insistir no erro é burrice. Insistir no erro é burrice. O que o Vasco está fazendo, com todo respeito ao Pedrinho, sou fã do Pedrinho, sou meu ídolo, mas não pode, Pedrinho, você insistir nesse erro que é o Fernando Diniz, que não vai mudar. O Fernando Diniz não vai mudar, não adianta. Ele é um cara que é insistente, ele é um cara que não muda o pensamento dele de jeito nenhum. Então vamos mudar, gente. Vamos trazer um cara novo, sangue novo, visão nova, porque elenco, por mais que o Vasco não vá brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro pelo título, o Vasco tem um elenco para ficar ali em 6º colocado, em 5º colocado, tem elenco. Nosso elenco é melhor do que muito elenco do futebol brasileiro, ainda mais com jogadores que chegaram e que estão chegando nessa janela de transferência. Então o torcedor tá certo, tem que cobrar e tem que botar pressão, porque se continuar assim, só vai piorar essa situação. E agora temos pela frente, segunda-feira, Vasco e Madureira pelo Campeonato Carioca. Jogo em São Januário. A gente pode ter a estreia do Brenner e a estreia do Marino Inestrosa. O Fernando Diniz provavelmente deve levar a campo um time reserva, né? Ele deve colocar em campo ali um time misto para poupar o time para o Campeonato Brasileiro. Beleza, até aí tudo bem, não vou discordar, porque o principal, o foco é o Campeonato Brasileiro. O Vasco volta a campo, como eu falei, pelo Campeonato Carioca na segunda, depois a partida pelo Campeonato Brasileiro em casa. A gente encara a Chapecoense, né, em São Januário. Até lá, acredito eu que o Brenner e o Inestrosa já estarão 100%, né, para começarem a partida como titular. Então, cara, agora é seguir preparação, seguir trabalhando. Eu, do fundo do meu coração, eu sempre torço para dar certo, cara. Eu sempre vou torcer pro Vasco arrebentar, ganhar tudo, independente de treinador, independente de qualquer coisa. Mas tá difícil, né, cara? Tá difícil a gente acreditar que as coisas vão mudar com um treinador aí, que é o Fernando Diniz. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado da bola, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as situações que estão ocorrendo agora na manhã dessa sexta-feira. Muita coisa quente, muita coisa aí realmente avançando. E a informação que chegou até a gente agora de manhã é que a ausência do PH ontem, né? O PH não jogou, não foi relacionado, nem viajou para São Paulo ontem. Teria ali a possibilidade de uma proposta do Palmeiras, né? Palmeiras que está vendendo o lateral direito titular deles para o futebol europeu, e parece que o Palmeiras já teria feito contato com o empresário do lateral direito Paulo Henrique aí para tentá-lo comprar do Vasco da Gama. O que eu falo para vocês é o seguinte: vai reforçar o Palmeiras? Vai vender o PH Palmeiras? Que venda por um valor alto
e que traga jogadores do Palmeiras em troca. O Palmeiras adora tirar jogador do Vasco. Agora, mandar um jogador bom pro Vasco não quer. Mandar jogador de qualidade pro Vasco não quer. Então, se é para reforçar um rival, se é para vender o PH pro Palmeiras, vamos trazer jogador do Palmeiras de volta. Vamos trazer ali 2, 3 jogadores. Traz um zagueiro, traz um volante, tá entendendo? Traz um meia. Vende o jogador por, sei lá, 20 milhões de reais, mas traz jogadores que vão reforçar o Vasco também. Tá entendendo? Não adianta ficar reforçando o rival, não adianta ficar mandando jogador toda hora pro Palmeiras, para outros clubes, o Internacional. O Paulinho Paula virou ídolo do Internacional já. Tá entendendo? Tem que trazer jogador em troca. Não adianta a gente ficar reforçando o rival só por reforçar. Então, se é para trocar jogador, beleza. Vamos trazer jogador de qualidade do Palmeiras para cá. Mas, notícia importante, né? O Palmeiras é interessado, podendo aí tirar o PH do Vasco. Outra notícia importante. Depois da péssima atuação ontem, a situação de Lucas Piton no Vasco pode se complicar, tá? Com a possível chegada do Cuiabano, muita gente dentro do Vasco falando que o Vasco vai tentar voltar atrás na decisão da venda do Piton para o Besiktas da Turquia, né? O Besiktas fez uma proposta no começo de janeiro que ofereceu ali 4 milhões de euros ao Vasco pela compra do Lucas Piton. O Vasco negou a proposta, mas parece que o Vasco pode voltar atrás e pode tentar reativar essa proposta de 4 milhões de euros, tendo em vista que o Vasco aí está trazendo um jogador para a posição. E aí a gente vai entrar agora no assunto contratações, né? Vamos falar um pouquinho sobre reforços. A gente pode ter um desfecho hoje, principalmente na situação do Cuiabano, tá? O Vasco já mandou a papelada, o Vasco já mandou a proposta oficial lá para a Inglaterra, né? O jogador, né? O Cuiabano em si, ele já está com malas prontas, ele já está aí pronto para pegar um avião e vir aqui para o Rio de Janeiro, né? Vir para o Brasil. E, cara, dependendo agora somente do aval, né? Dependendo agora somente do ok, né? Da equipe inglesa do Nottingham Forest. O Vasco fez uma proposta muito boa, né? Uma proposta de empréstimo com obrigação de compra, né? O Vasco vai pagar ali, no final das contas, 7 milhões de euros pela contratação do jogador, que hoje tem 22 anos de idade, um jogador super jovem, um jogador que, para mim, chegando ao Vasco, vai elevar muito, né, a qualidade técnica, física, defensivamente falando, muito melhor que o Lucas Piton. Então essa chegada do Cuiabano ao Vasco aí realmente tem tudo para elevar e muito aí o nível, né, do sistema defensivo do Vasco. A situação do argentino Spinelli. O Vasco ontem à noite fez a terceira proposta e, como eu falei hoje de manhã, a proposta agradou muito a equipe do Independente Del Valle, tá? Os diretores lá, o presidente do Independente Del Valle, parece que vão aceitar aí a proposta de compra, tá? O Vasco está aí comprando o atacante argentino Spinelli, de 29 anos de idade, né? Um jogador que ano passado fez 35 gols, deu 8 assistências aí, né, em 2025, um jogador que com certeza também chega para ajudar no sistema ofensivo. Eu acho que o Vasco está precisando de centroavante. Eu acho que o Brenner é um bom jogador, mas eu acho que o Spinelli talvez vá somar mais do que o Brenner pela fase que está vivendo, né? Por ser um jogador fisicamente falando muito forte, muito disposto, um jogador que corre ali os 90 minutos. Então essa possível chegada do Spinelli, eu acho que vai agradar muito ao torcedor vascaíno. Em relação a outras contratações, o Vasco segue em pauta de espera em relação ao português Diniz Pinto, lateral direito, né? Agora com essa possível saída do PH para o Palmeiras, eu acho que o Vasco tem que acelerar nessa contratação do Diniz Pinto, né? O Vasco não pode ficar só com o Puma Rodrigues. Ficou claro ontem que o Pumita é um cara que oscila muito, faz bons jogos, mas também faz jogos muito ruins, principalmente defensivamente. Então o Vasco, para mim, tem que tentar avançar o mais rápido possível na compra do lateral direito Diniz Pinto, do Moreirense de Portugal. E aí, né, o torcedor, com razão, depois do jogo de ontem, tá cobrando que o Vasco contrate mais jogadores, né? Zagueiro, volante, meia atacante, e com razão, né, cara? Com razão, o torcedor do Vasco aí vendo carências, entendendo que o elenco do Vasco ainda não é um elenco aí que poderia estar brigando por título nessa temporada de 2026. Mas quero saber sua opinião. Você concorda? Você discorda? Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.